nunca soltou a minha mão, ela sempre esteve presente, ela é muito presente na minha vida e ela nunca soltou a minha mão. Então, eu sempre percebi isso, na verdade. Nunca teve um momento específico, né? Minha mãe, em todas as nossas fases, assim, desde a infância, adolescência e vida adulta, ela sempre deixou muito claro o amor dela por nós, né? Comigo. Então, assim, são várias lembranças, e isso é diário, de formas e expressões de amor que eu consigo observar no comportamento, na ação da minha mãe. Então, assim, minha mãe sempre deixou isso muito claro, em vários momentos da nossa vida, que sempre nos amou, sempre esteve ali para nos cuidar, para ser um porto seguro para a gente. Então, assim, não tem um momento específico, né? Sempre foi, isso é até hoje. Quando eu estava passando por um momento difícil e eu não queria falar com ninguém. E aí eu acho que ela percebeu e na hora, em vez dela chegar em mim e já falar e perguntar o que aconteceu, ela viu que eu tava bem caidinha. E aí acho que ela conversou com a pastora Alessandra, né? E me deu umas orientações. E aí a pastora Alessandra no meio pegou e falou que minha mãe tinha percebido que eu tava passando por esse momento e pediu ajuda. Foi aí que eu percebi que ela realmente estava vendo que eu tava passando por um momento difícil, porque foi semanas que eu passei e ela não falou nada, né? E aí, tipo, meio que eu percebi também que ela não tinha falado nada e tava meio que sentida. Só que realmente percebi que ela tava buscando ajuda de um momento que não interferisse, que não aparecesse, que ela não, tipo, meio que aparecesse, que realmente tava me ajudando. A todos os momentos que eu precisei, ela sempre estava comigo, né, cuidando, e ela sempre tentou me dar o que ela não teve. Não é bens, não é roupa, mas cuidado mesmo, né? Porque a história da minha mãe como criança, ela não teve esse amor. Então, assim, ela deu muito mais do que ela teve. Na realidade, ela nem teve. Minha mãe, com 9 anos, ela cozinhava para 20 peão. Então, ela, para cuidar de mim e dos meus irmãos, ela sempre dedicou. Então, assim, quando a gente pega um tamanho, a gente percebe, né, que muitas coisas que ela, às vezes eu achava que ela não fazia, mas é porque ela não teve. Quando eu percebi o preço que ela pagava por nós, por mim e pela minha irmã, acho que quando eu entendi o que era, acho que é a maturidade, né? Quando a gente tem maturidade, a gente começa a perceber esse amor. Foi um momento que eu vi a proteção que ela tinha comigo, né? A gente passou por muitas batalhas e minha mãe estava lá firme e forte, mas sempre nos protegendo do mal, das pessoas maus. Minha mãe estava lá. Seria mais amiga dela, amaria mais ela, respeitava mais ela, seguiria os ensinamentos, os conselhos, estaria mais junto. Essa é uma pergunta, assim, diferente, né? Eu não vejo que eu faria muita coisa diferente, eu acho que eu faria mais. Então, às vezes, brincaria mais, tiraria mais risadas, ou até mesmo, sei lá, estaria mais presente. E nos erros que a gente tem, às vezes, não cometê-los, né? Mas, assim, eu sempre tive um contato muito bom com a minha mãe, né? Então, assim, o que eu tenho vontade é de voltar no tempo e viver tudo aquilo de novo, querer que aquele momento não passasse. Mas, assim, seria isso. Falaria o quanto ela é importante, o quanto eu a amo, e nesse sentido. Eu realmente chegaria nela e diminuísse meio que os meus comportamentos, que às vezes eu demonstrei errado ou meio que desrespeitou ela. Meio que eu cortaria
esses comportamentos, porque ela não merece ter esse tipo de comportamento que eu tive. Eu mostraria para ela o quanto eu a amo, o quanto eu tenho orgulho da mulher que ela sempre foi e ela é. Porque, como eu falei, ela não teve muito cuidado, mas ela sempre cuidou da família. Sabe, com o jeitinho dela brabo, o jeitinho dela de querer fazer acontecer, mas hoje a gente entende que é porque ela não teve esse cuidado, esse carinho. Mas ela sempre tá ali com a família. Então eu mostraria para ela o quanto eu tenho orgulho dela. Eu dava menos trabalho, eu dei trabalho demais pra minha mãe. Foi muito custoso, infelizmente. Então, se eu pudesse voltar, eu estaria mais com ela. E a energia que ela aplicou para mim, com relação aos trabalhos que eu dei, eu daria menos trabalho e estaria mais do lado dela. Eu acho que eu daria mais carinho para minha mãe. A minha mãe é uma mulher tão forte, mas que sofreu tanto, mas eu não tive esse carinho, né, pela minha mãe. Eu tinha um carinho, mas eu não tinha uma proteção, e eu não conseguia proteger a minha mãe. Além dela me gerar, que é um sacrifício, de ter nos criado, nos educado, mesmo na dificuldade, a minha mãe ela é muito presente na minha vida e em todos os momentos da minha vida, mas algo assim que muito forte em mim foi o meu processo na gestação da Débora, aonde a minha mãe foi uma fortaleza para mim, segurando em minha mão, me fazendo acreditar que ia dar certo, que eu estaria com a minha filha nos braços. Então, de todos os momentos, eu acho que na gestação da Débora. Ixi. Então, minha mãe já fez vários sacrifícios, né? Minha mãe começou a trabalhar muito jovem, né? Uma criança. Então, eu lembro da minha mãe se sacrificar por nós para nos proporcionar um colégio melhor, um presente, uma situação específica. Nós sempre tivemos assim, o melhor dos nossos pais, né? E a minha mãe, eu lembro dela fazer comida de madrugada para deixar essa comida pro nosso almoço. Eu lembro da minha mãe trabalhar muito cedo, pegar ônibus lotado. Lembro da minha mãe nos levando para o trabalho. Lembro da minha mãe fazendo assim de tudo para que nós tivéssemos o melhor na nossa casa, né? Então assim, lembro dela se sacrificar cuidando das nossas coisas, né? Das coisas da casa, alimentação, roupa. Então assim, minha mãe sempre foi muito cuidadosa conosco. Nós nunca andamos de qualquer jeito, sempre andamos muito bem arrumados, éramos crianças assim, bem tratadas, né? Então assim, minha mãe sempre se esforçou em tudo, e isso é até hoje, né? Eu vejo que em situações simples, minha mãe se esforça da maneira que ela pode, como ela consegue, para que a nossa vida seja mais fácil, né? Então, assim, quando criança, era muito claro minha mãe pegar ônibus ali, trabalhar até mais tarde, se dispor ali para nos dar uma condição de vida melhor. Quando eu acordava no meio da noite, ela estava orando pelo nosso futuro, clamando a Deus para que nada acontecesse. E realmente via que ela se sacrificava, acordava noites, dias para que a gente pudesse crescer e não teve momentos difíceis porque ela passou, e que a gente tivesse uma vida adulta, uma caminhada mais firme em Deus. Todas as minhas cirurgias, minha mãe sempre tá ali comigo. A minha mãe para tudo, tudo. Ela dedica a mim, a minha família. Ela não sai de perto de mim. Enquanto assim, o Licemar não chegava em casa, podia ser o horário que fosse, ela não saía de lá. Ela estaria ali comigo,
tá comigo até hoje. Se eu ligar pra minha mãe, ela pode estar do jeito que ela tiver. Na minha cirurgia que eu ganhei o Efraim, ela tava lá em Caldas, ela saiu de lá, né, no outro dia e ela não saiu de perto de mim enquanto eu não tava bem. Então eu vejo que é esse amor, né, de cuidado que ela, né, demonstra de estar comigo. Ah, sacrifício tem vários. Minha mãe era lavadeira de roupa, né? Então, hoje a gente lava a roupa da gente, já é difícil, imagina você lavar a roupa de muita gente. E aquilo ali ser uma profissão, né? Então, o sacrifício que eu vejo que ela fez um dia, eu lembro, isso me marcou. Minha mãe e meu pai às vezes brigavam, como todo casal. Aí um dia eu falei para ela assim, mãe, por que a senhora não larga do meu pai? A senhora sofre demais. E meu pai dava trabalho. E ela falou para mim assim, você tá vendo esse homem na sua casa? Eu falei, tô, você nunca vai ver outro homem e vai poder chamar de pai. Então eu não vou me separar dele por causa de vocês. Vocês se tornam um combustível na minha vida. Aquilo ali me pegou e jamais eu esqueci. Ela me deu uma lição. E ali eu vi o sacrifício que ela fazia por nós, de suportar até as dificuldades que ela tinha no casamento, fora o trabalho que era pesado, né? Eu lembro que a minha mãe, ela chegava 6, 7 horas às vezes da noite, ela pegava nossos uniformes e ia lavar. Às vezes não dava tempo de secar, que era o tempo chuvoso, ela colocava de trás da geladeira para a gente ir para a escola limpinho. Então isso aí, vejo o sacrifício da minha mãe de vários jeitos. Né, a gente teve uma vida muito difícil em questão do meu pai e minha mãe sempre nos protegeu. A minha mãe tirava da boca para dar para a gente, né? Então, a minha mãe sacrificava a vida dela. Ela esqueceu a vida dela para viver a nossa. Que eu a amo, eu a respeito, eu tenho o maior orgulho de ser chamada de filha. Todas as pessoas conhecem ela como veneranda, mas eu tenho o privilégio de chamá-la de mãe. Não, assim, eu sempre falei para minha mãe o quanto que ela é importante, sempre brinquei muito com a minha mãe. E assim, hoje eu quero só parabenizar pelo dia, por tudo que ela é, por tudo que ela representa. E assim, não tem algo que eu queira falar, mas assim, só reafirmar o quanto ela é amada, o quanto que ela é especial, o quanto que ela é forte, corajosa. Então assim, dizer que realmente ela é uma pessoa muito amada por nós. Eu agradeço a ela por estar sempre do nosso lado, trazendo coisas melhores. Agradeço muito, mãe. Porque a senhora sempre está conosco, sempre orando, tendo anseio de ver a gente crescer, sempre estar feliz e ver a gente crescer e é isso. Que eu a amo, que eu tenho orgulho dela, que ela é uma mulher extraordinária e que ela veio realmente entender o propósito de Deus na vida dela. Que Deus, né, tem sim, né, um cuidado diferenciado com ela. Porque o que ela não teve de criança, hoje eu vejo quanto minha mãe é amada e cuidada pelo meu pai, né, por nós. E que ela venha, né, sentir, né, o amor de Deus, que eu possa retribuir esse amor também por ela. Mas graças a Deus eu aprendi a expressar os meus sentimentos, né? Sempre falo que amo ela, mas com certeza acho que nunca vai ter palavras suficientes para expressar esse amor, né? Sempre a gente, como filho, pode falar desse amor, sim. Acho que eu pudesse falar para ela é que eu tenho orgulho dela, que ela é uma referência para mim, de não somente de mãe, mas de pai, até de pai, que a minha mãe preencheu todos os requisitos. Então, assim, por mais que o nosso lar for conturbado, você falar assim, Márcio, você teve amor no seu lar? Demais, demais mesmo. Uma mulher com todos esses trabalhos, esses fardos, ainda dava carinho pra gente. Então, assim, eu lembro que uma coisa que eu lembro como criança, eu deitava no colo dela e gostava sempre de encostar nessa parte do braço dela aqui, que era geladinho.
E aquilo ali para mim era um conforto. Então, a minha mãe é especial. Eu consiga sempre demonstrar esse sentimento por ela. Ela é mãe especial. É muito engraçado, porque o eu te amo, ele é falado muito, né? Ainda mais dentro da nossa igreja. Mas para minha mãe, eu nunca falei eu te amo. É como se fosse uma barreira de proteção, né? Que ela nos ensinou. E eu nunca falei eu te amo, mãe, mas eu queria muito falar, né? Quanto eu amo minha mãe, quanto eu admiro ela, quanto eu acho ela forte, o quanto eu acho ela incrível, honesta, inteligente. Mas o eu te amo falta. Mãe, eu te amo até o fim. A senhora é a melhor coisa, é o meu alicerce. A senhora é a referência mais linda do amor de Deus e da bondade de Deus. Te amo. Olha, eu não quero não pensar nesse dia, não. Mas se fosse o último dia, eu ia dizer obrigado, dizer que tipo, assim, dizer que falaria para ela, fica mais um pouco, né? Tá muito cedo. E ao mesmo tempo agradecer por tudo que ela foi, por tudo que ela é, por tudo que ela vai deixar pra gente. Ia falar muito para ela me abençoar. Eu brinco com a minha mãe e falo assim, mãe, faz uma chuvinha, né? Abençoa aqui com saúde, prosperidade. Então, assim, dizer que ela é muito especial e queria muito que ela ficasse aqui, né? Acho que é isso. Obrigada. Obrigada por estar do meu lado, porque a mulher que eu sou hoje, estou sendo, é por responsável pela senhora. Que a senhora merece o dobro de tudo que a senhora nos propôs. Me perdoa por todas as vezes que eu não consegui demonstrar o quanto eu te amo, o quanto eu não pude falar que a senhora é uma mulher extraordinária e o quanto eu tenho orgulho da senhora. A pessoa mais importante da minha vida foi com ela que eu aprendi a ser mãe, foi com ela que eu aprendi a lidar com os meus filhos, foi com ela que eu aprendi a ter força para lutar, nunca desistir de nada, dos meus sonhos, de nada, e agradecer ela por tudo que ela fez na minha vida, porque minha mãe foi minha mãe e meu pai, né? Então, mãe, eu te amo. Já é difícil ser o último dia, hein? Só aí já pega a gente, né? Mas sempre expressar. Eu sempre vou lá, hoje a gente tem um diálogo, graças a Deus, aberto, mesmo que ela às vezes não me entenda, mas a gente conversa muito. Então, assim, às vezes eu fico muito feliz de, quando eu saio de lá, ela fala assim, meu filho, aquilo que você me falou de Deus foi... Eu comecei a refletir, e ela sempre às vezes fala que eu sou boca de Deus na vida dela também, né? Então eu lembro que algo que ela sempre falava para mim, que ela estava grávida, pegava na barriga e às vezes morando numa casa de lona e falava que aquilo que estava na barriga dela, que era eu, era o melhor presente. E ela gostava de escutar uma música, que eu lembro, minha mãe gosta de modão, né? E tinha uma música mais calma, não era tão modão, era raiz, né? As músicas raiz. E tinha uma música que falava assim, valeu a pena. A música era uma música muito suave. E na letra o cara falava muito assim, valeu a pena, mas valeu a pena. Falava para ela que tudo valeu a pena. Que eu sou um homem bem-aventurado pela mulher que eu nasci. Minha mãe é especial. E eu amo muito ela. E marcou a minha vida.
eternamente. A palavra ser mãe, fala que é uma palavra muito graciosa, né, por Deus, né? Ser mãe por Deus ter me escolhido, né? Que Deus me escolheu para mim ser mãe. Às vezes os outros falam assim que aceitou Jesus. Eu falo assim que Deus me escolheu, entre tantas mulheres, Deus me escolheu para mim ser mãe. Então é uma palavra muito graciosa, né? É muito forte, né? Para mim, mãe é tudo. Meus filhos são presentes de Deus. Cada um deles eu gerei, é fruto do meu amor, mas foi presente de Deus na minha vida. Eu falo que cada um deles nasceu da mesma barriga, do mesmo pai, mas são diferentes. Mas o amor que eu tenho, fala que filho é um pedaço do coração. Para mim, filho é o coração. Eu amo muito meus filhos é tudo para mim. É continuar, que faz eu me levantar todos os dias, Deus e meus filhos. Eu amo muito. Licemar, para mim você é a coisa muito importante. Sem você, minha vida não tem sentido, filho. Você sabe quanto eu sou agarrada que você às vezes fala, não, mãe, a senhora me agarra demais comigo, eu tô homem, eu tô casado. Mas para mim você ainda é meu nenê. É a mãe da vigia, a mãe da hora. Te amo muito, meu filho, e você, minha filha, é um tesouro da mamãe. Vocês dois é tesouro meu. Adoro você, filha. E tanto que eu acho bom você ser uma pessoa de coração bom, ser um orgulho para mim ser mais seu irmão, por ter um coração amável, ter Deus e ter um coração bom, que não tem dó de ajudar quem precisa. Para mim, é gratificante criar vocês dois. Tudo. É tanto que tá tudo aqui ao redor de mim até hoje. Nunca saíram para dizer assim. Eu saí de perto deles, mas eles não saíram de perto de mim. É que ela seja a mãe que eu fui, lutadora, e aprenda a falar eu te amo, meus filhos, porque eu não aprendi. Eu te amo, meus filhos. E cuidar dos filhos igual eu cuidei deles. Foi dura com eles, fui. Mas era a ocasião que fazia eu ser dura. Sempre amei, meus filhos sempre amei, sempre foi meu privilégio com meus filhos. Amei a vida inteira meus filhos e amo até hoje. Tanto que eu amo, que eles não me abandonou até hoje. Quando eu lembro dos meus filhos pequenos, dá vontade de voltar atrás. Essa semana mesmo eu estava pensando, meu Deus, acho que eu brinquei pouco com eles. Era muitos afazeres, eu trabalhava muito, né? Mas o Alexandre não tinha boa renda. E aí o que acontece? Hoje eu percebo que se eu pudesse voltar atrás, eu tirava mais tempo com eles. Mais tempo com qualidade, brincar, sorrir com eles, porque eles são bênçãos na minha vida. Eu amo demais meus filhos. Gustavo é meu primogênito, né? E a Ana é minha filhinha, que eu falo que é a minha pilezinha de farinha de trigo. Porque quando eu tive a Ana, foi numa época que tinha um lote de anticoncepcional, que chamava Microvilar, que era farinha de trigo. E aí veio a Ana. Então, para mim, eu falo que ela é meu presentinho de farinha de trigo. Porque tudo Deus tem um propósito, né? E a Ana foi propósito de Deus na minha vida. Minha filha é linda, maravilhosa. Valeu a pena. Se pudesse, eu faria tudo de novo, com muita dificuldade, principalmente financeira, mas eu sempre tentei fazer o melhor para os meus filhos, porque eles para mim é tudo. Meus filhos, Gustavo e Ana, quero dizer para vocês que vocês são meu coração. Eu sempre digo para vocês, se vocês estiverem bem, eu também vou estar. E quero que vocês cresçam, que vocês voam, que vocês são muito preciosos. Amo vocês, meus filhos, como eu amo vocês. A mamãe ama vocês. Olha, meus filhos, cada um é diferente, né? Mas eles é minha vida. Eu acho que hoje, que nem hoje, eu vejo assim, tantos pais que têm filho, às vezes dá trabalho, mas os meus não. Os meus foi muito abençoado. Deus me deu eles com muito grande amor que eu tenho por meus filhos, eu dou minha vida para qualquer um deles. Vou começar do mais velho, né?
Cláudio, você sabe que você é tudo para mim. Nunca saiu da barra da saia, sempre ficou aqui comigo, mas seu pai, a gente sempre brinca, dando, mas você sabe que eu te amo. O Cleito nem se fala. Ele mora mais longe, mas a gente preocupa. Ele sabe que eu amo demais ele e oro todo dia, tanto para ele como para o Cláudio, para a Cleicilane. Mas a Cleicilane também ela é uma menina muito amorosa, preocupada comigo, mal pai dela, liga todo dia. Se às vezes ela não vê que não mexeu no celular, sempre ela tá ligando. Mãe, tá tudo bem aí? Como tá a senhora? Como tá meu pai? Não, tá tudo bem. Uai, a senhora sumiu, não fala nada. Fala, porque às vezes tá arrumando alguma coisa, mas ela é mais preocupada. Ela preocupa mesmo, tanto comigo, com o pai dela e com os irmãos dela. Ela é uma menina muito amorosa. E meus filhos sabem que eu amo todos eles. Eles é tudo na minha vida. Cláudio Marcos, Cleita Eliseu, Cleicilane. Vocês sempre é meus meninos. Nunca vai crescer para mãe, né? Mãe e filho não cresce. Sempre é menino. Eu amo vocês. Vocês é tudo na minha vida. Ser mãe para mim é tantas coisas, né? É o cuidado, é o zelo, é se importar, né, com o futuro dos filhos. Acho que hoje a minha maior preocupação, eu acho que cada um tem suas fases, né? E hoje minha maior preocupação é em poder saber como que o Azaf e a Axa vai lidar, sabe, com o mundo. Embora a gente trabalha, né, desde pequeno, todos eles a gente trabalhou, ensinou princípios, valores, mas eles estão crescendo, parece que estão saindo debaixo das nossas asas, né? E acaba que a gente preocupa muito, né? As orações intensificam muito. E é isso, ser mãe é se doar por completo. Eu amo demais meus filhos. Muito, muito mesmo. Tava falando essa semana, será se tem como voltar eles para a barriga, deixar eles mais tempo no colo da mãe, né? Eu queria ter mais esse tempo mais com eles. Amo demais eles, tudo para mim.